Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Isabel, onde ela continua a nos contar sobre a sua EQM e também responde as muitas perguntas que fazemos. Se você ainda não assistiu a primeira parte, clica no link aqui em cima, confere lá, depois você volta aqui e assiste a segunda. Você não vai se arrepender. Bom proveito! E estes planetas? Você disse que eram vários. Quantos? 5? Para mais. Eram muitos. Era assim e sumia. E eu me lembro assim, claramente eu não vi o Sol. Ou às vezes ele estava porque o reflexo dele, da cor que ele faz no pôr do Sol, estava presente. Mas eu não vi ele. Ou às vezes ele não ofuscou a minha visão. Você notava nos planetas aquela transição do claro para o escuro? Não, não. Eles eram uniformemente iluminados? Eu pergunto isso porque quando tem um Sol que ilumina todos esses planetas, você vê a parte que recebe o Sol e a parte que está à noite naquele planeta. Isso você não percebeu? Não, eles eram tudo... É como se tivesse tudo... O tom era aquele tom do pôr do sol, meio laranjado, com lilás, o céu no geral, os planetas estavam no mesmo tom. Eu não via sombra, vamos dizer, sombra da luz, sombra de luz eu não via. Você não reparou se tinha essa graduação de luz nos planetas? Não. Eu me lembro que eu olhei para o céu, porque eu fiquei admirada com o tom do céu, e não tinha nuvens. Era limpo, 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 limpo. Quando você olhou para trás, a cor do céu era a mesma que olhando para frente? Era a mesma. Era um alaranjado? Mesclava lilás com laranjado, com rosado, assim, sabe? Aquele pôr do sol. Sabe quando a gente vai à praia assim, a gente vê aquele pôr do sol? Era mais fraco do que aquele pôr do sol de praia. Porque o pôr do sol da praia é bem laranjado, né? Ele era mais pro lilás, assim, rosado, mas tinha um laranjado também. Você diz que você sentiu que eles eram habitáveis. Eu pergunto, eram habitáveis ou você sentia que havia gente lá? Gente. Tinha gente neles? Isso. Em todos eles você sentiu que havia vida? O que eu senti foi, eu olhei os planetas. Os planetas, ok, normal. Tem gente lá, tem gente, normal. Foi isso, mais ou menos isso que eu... Assim, não foi me falado nome de planetas. Eu via os planetas, era como se existem aqueles planetas, é normal, e lá tem pessoas. Você não reconheceu esses planetas depois, quando você começou a olhar nas fotos que existem, internet e tudo mais? Não houve nenhum planeta que você reconhecesse? Não. Inclusive, eu pesquisei bastante sobre paisagens, para eu poder mais ou menos ver como que se chega mais próximo. E não chega. Eu já vi várias, assim, algumas mais ou menos, as paisagens, assim, o tom do céu. Mas mesmo assim ainda não é igual, não é. Você ouviu algum som? Não, nada. Quando nós estamos em silêncio, nós estamos num ambiente... vou falar isso porque eu tenho isso. Quando nós estamos em total silêncio, e às vezes lá dentro você ouve um zumbido bem no céu da sua cabeça, no ouvido, lá nem isso não tinha. Era totalmente silencioso, totalmente. E essa pessoa, quando falou com você, ela falou mentalmente dentro da sua cabeça? Mentalmente. Ela sorriu e já falou. Tudo bem, volta, na minha cabeça. Qual a idade que ela teria? Bem jovem, tipo uns 20 e poucos anos. Uns 23, 24. Você não a reconheceu? Não. Você disse que você viu a sua mão. Como é que era a sua mão? Exatamente como aqui ou era diferente, era translúcida? A minha mão era comum. E a mão dela, que você segurava? Também era comum.
As nossas roupas que eram diferentes. A minha roupa, a manga da minha roupa era branco, mas não era um branco todo tampado, um tecido normal tampado. O dela era branco, porém era como se fosse um cetim transparente. Não sei se é cetim transparente. Uau! Isso. As nossas roupas eram diferentes. E você viu o corpo dela através da roupa? O braço, antebraço, né? E a mão, foi o que eu vi. E você sentia o toque como se fosse uma mão normal que você estivesse segurando? Uhum. Isso, sim. Eu só senti foi quando eu olhei para a mão dela, porque até então eu era só visão. E eu lembro que eu olhei para baixo e não vi meu corpo. Mas quando eu olhei para a mão dela, aí sim eu senti ela segurando na minha mão. E você não se assustou nada com essa sua experiência, né? Você disse que você sentia como aquilo fosse normal. Normal. Eu tinha a sensação de estar em casa. De ser familiar com aquele local. Você sentiu que você já tinha estado lá antes? Isso. É a sensação de estar de volta para casa. Estar de volta em casa. E você sentiu que você estava indo para um outro lugar? Sim. Porque eu estava indo em direção às montanhas, em direção aos planetas. Você disse que a operação, o procedimento cirúrgico, demorou 2 horas, em vez dos 15 minutos. E o tempo que você passou lá, qual a sua sensação? Eu contando detalhado, a sensação que tem é que eu passei muito tempo lá, porque eu vi muita coisa com detalhes, né? O ambiente que eu estava. Mas a sensação que eu tenho é como se 5 minutos, ou menos. Você era religiosa de alguma forma antes dessa experiência? Sim, evangélica. E você tinha alguma ideia do que aconteceria quando você morresse? Eu imaginava que o dia que eu falecesse, eu iria encontrar com Jesus. No Deus, o trono, como descreve, né? Arroz de ouro, aquela coisa assim, da religião, vamos dizer. E foi totalmente ao contrário do que eu imaginava, vamos dizer assim. Foi ao contrário, mas ao mesmo tempo, quando você estava lá, parecia normal. Sim, sim. Quando eu estava lá, nada me assustou. Eu não me perguntei o que eu estava fazendo lá, por que eu estava lá. Eu não me preocupei, não me importava. Tanto é que o período que eu estava lá, eu tinha consciência que era eu, a Isabel, mas eu não me lembrava que eu estava em cirurgia, que eu estava grávida, que eu tinha um marido. Eu tinha consciência do ser que eu era, mas não que eu era aqui na Terra. Você acha que lá você tinha acesso a um conhecimento que você não tem aqui? É como se eu soubesse de tudo aquilo que existe e é normal. Que coisas para nós é novidade, porque até hoje, vamos dizer assim, tirando da religião, cientificamente falando, tem muitas pessoas que não acreditam que existem outros planetas, que os outros planetas é habitável. Às vezes eu vejo uma reportagem ou outra da NASA, que a NASA mandou um robô em Marte, para Marte, e que Marte, até então, a gente vê as imagens, é só terra seca, uma terra vermelha, não é habitável. Então, da nossa concepção, vamos dizer assim, que nós somos únicos, né? Nós somos o único planeta habitável nesse sistema, que não existe outros planetas. E quando eu estava lá, não foi isso que foi me passado. Que existem outros planetas e são habitáveis por pessoas. Quando você soube disso, é porque você perguntou, a pessoa ao lado percebeu o que você queria saber? Como é que chegou essa informação a você? Não perguntei. Eu simplesmente olhei, vi os planetas e já sabia que era habitável. Isso tem a ver com essa conexão com o todo? Com o todo, exatamente. Exatamente. Ou seja, você está dizendo que, de uma certa forma, você tinha acesso a um conhecimento que não era só seu, que vinha talvez de outros lugares? Não, porque eu não, vamos dizer assim, eu não recebi informação de outro lugar. É como se eu soubesse que aquilo lá existisse e pronto, é aquilo, pronto.
Não tenho que questionar, eu não senti necessidade de questionar, mas eu também não senti receber informação de lugar nenhum. Você não viu nenhum animal, não viu nenhum pássaro? Nada. Nada. Além dessa pessoa que estava do meu lado. Foi falado para você, tudo bem, volta. Mas não foi dado a você nenhuma missão, você não percebeu que não foi um mero acaso ter ocorrido essa EQM com você? Como é que você lida com isso? Não tive isso, essa sensação. O que eu tenho é que realmente aconteceu alguma coisa enquanto eu estive na cirurgia, que eu estava fora do meu corpo. Se eu morri, não sei. Se tive uma parada cardíaca, cientificamente eu não sei. Mas eu sei que eu estava em outro lugar em espírito, porque humanamente a gente não flutua da altura, a leveza que eu sentia, o bem-estar, aquela sensação de paz, muita paz, muita paz. E porque foi me mandado voltar. E engraçado que quando me mandou voltar, ficou escuro, e aí eu já acordei no corpo. E a primeira coisa que eu senti foi o peso do corpo, porque lá eu não sentia peso. Você não se sentiu reentrando no corpo? Não, eu senti como se eu tivesse acordado. Ficou escuro e eu acordei. E passou a sentir dor? Dor. E a lembrança era total? Total. Total. Assim, eu acordei sabendo que me mandaram voltar. E nesse momento que você voltou, surgiu a surpresa do que tinha acontecido? Porque quando você estava lá, você não ficou surpresa de estar lá. E quando você voltou, acordou se lembrando do que tinha acontecido. Isso era totalmente diferente do que você pensava que fosse ocorrer num momento de morte. Como é que aconteceu isso na sua cabeça? Foi de imediato, eu já queria contar pro meu esposo, eu não conseguia, eu sabia que eu estava em outro lugar, eu sabia que me mandaram voltar, e de imediato eu sabia, eu morri e voltei. E eu queria contar pro meu esposo. E você gostou desse conhecimento novo que você teve sobre o que acontece quando você morre? Como é que foi isso para você? Foi muito bom estar lá. Inclusive, às vezes à noite, quando eu não consigo dormir, eu me vejo pensando lá, sabe? Isso me faz querer perguntar se essa porta ficou entreaberta a partir de então. Você tem contato com esse lugar ainda, de alguma forma? Lá eu nunca mais fui, lá não. Mas que eu não posso dizer assim, ficou algo em aberto. Por quê? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive essa conexão, vamos dizer assim, espiritual. Eu sempre vivi algo espiritual na minha vida. Espiritual, falando mesmo. Que, inclusive, um pouco antes, não sei se eu posso contar, mas se você me permite, um pouco antes eu descobri que eu estava grávida. Numa certa noite, eu acordei, estava dormindo, deitei para dormir, normal. Eu acordei e eu dei de cara com o teto da minha casa. E eu assustei, eu fiz assim com a cabeça, olhei e vi o ventilador. Achei muito estranho e olhei para baixo. Eu olhei para baixo, meu corpo estava na cama. Então, na mesma hora, eu gritei, que eu assustei, pensei comigo o que está acontecendo. Quando eu gritei, eu fui sugada por corpo, eu me vi caindo de volta no meu corpo. E aí meu corpo na cama pulou, eu me vi caindo mesmo, sendo sugada e entrando no corpo. Aí eu já acordei gritando que eu estava fora do corpo, meu esposo acordou, falou, o que foi? Foi sonho. Eu falei, não foi sonho, não foi, eu estava fora do corpo. Uma pergunta sobre isso. Você disse que quando essa parte sua estava fora, quando ela voltou, você sentiu balançar a cama? Meu corpo pulou na cama. Pulou uma altura boa. Pulou mesmo. Como reação da reentrada no corpo? Da reentrada, exatamente, foi isso. E eu senti eu entrar no corpo. Você comentou comigo na nossa primeira conversa sobre algo que aconteceu depois da EQM.
Ele foi. Sobre um sonho. Você não foi para o mesmo lugar? Não, não. Esse sonho, por quê? Eu falo que é sonho porque a gente está deitado, dormindo. Mas, devido à experiência que eu tive, me ver fora do corpo, que eu acordei naquela noite, me vi fora do corpo, hoje eu entendo que quando nós deitamos, nós dormimos, a gente sai do corpo. E então, nessa noite, que esse é bem recente, tem meses que aconteceu, poucos meses que aconteceu, eu me vi flutuando, me vi subir, tava à noite, escuro, flutuei pelo espaço. E aí, então, tinha um ser comigo, mas em momento algum eu não olhei para ele, eu não sentia necessidade de olhar para ele. Ele estava me protegendo, era masculino, a presença dele era masculina e a voz que falou comigo na minha cabeça era masculina. E aí eu viajei no espaço, eu fui em vários planetas. Alguns planetas eu adentrei, vamos dizer assim, na atmosfera. Eu não andava, eu flutuava. E eu lembro que eu fui num planeta, não me foi dado nomes. Era escombros, era destruição. E era escuro, todo escuro, não tinha luz, não havia luz. E eu andava, eu sentia medo desse lugar, eu sentia muito medo. E eu lembro que teve um momento que eu parei e olhei, assim, um pouco mais de longe, vi uns escombros, assim, como se tivesse tido uma bomba, uma explosão, uma coisa assim. E eu falei comigo mesmo, porque eu conversava por pensamento, nossa, que lugar feio, vou sair daqui, não tô gostando daqui. E eu fui, e quando eu estava saindo, né, do planeta, eu senti a presença de alguém, e esse alguém começou a me seguir. Eu senti a presença dele me seguindo. Só que o ser que estava comigo, me acompanhando, ele passava para mim, tudo bem, tá tranquilo. Esse outro ser que te notou, vamos dizer assim, que ele percebeu a minha presença lá naquele lugar, ele não vai te tocar, ele não vai fazer nada com você. Mas eu sentia que eu ia para outros lugares, eu sentia a presença dele atrás de mim mesmo, me perseguindo. E aí eu lembro que eu fui em outros planetas, e aí eu fui com esse ser, nesse sonho, esse ser que me levava. Eu não tinha vontade própria, eu vou para tal lugar. Não. Ele que me levava. E aí eu lembro que alguns planetas eu via só de fora, no espaço mesmo, eu não adentrava. E aí eu lembro que esse ser falou para mim assim, vem comigo, deixa eu te mostrar. E aí nós paramos num planeta muito verde, muito bonito, era como a Terra. Aí eu vi um monte de casinhas, tudo igual, eu vi os telhados de cima. E aí ele pegou, apontou o dedo, que eu vi o dedo dele, apontou e falou, tá vendo aquela casa ali? Eu olhei e falei, sim, tudo por pensamento. Ele, então, aquela casa lá é sua. Aí eu lembro que eu olhei, vi o telhado da casa, eu senti uma alegria, um prazer, não sei dizer, muito grande em mim, e eu lembro de sorrir, de gostar de saber que lá era a minha casa. E ele falava, você vai morar ali. Falou pra mim assim, você vai morar ali. E eu lembro que até que balancei a cabeça, concordando, que como eu soubesse que realmente eu vou morar ali. E aí ele falou, vem comigo, né? Nós viajamos mais um pouco pelo espaço, e aí eu vi uma luz muito forte. Mas era uma luz quântica, com mistura de química, porque eu via a corrente elétrica, eu vi os íons, né, circulando, aquela... Como é que fala? A eletricidade, eu via as moléculas da eletricidade. Não sei nem explicar. E eu sabia que era muita energia. Eletricidade mesmo, como choque. E aí esse ser falou pra mim, entra. E eu olhei pra ele, mas é como se... Ele falou, entra, eu assustei.
eu olhei, mas não vi o rosto dele. E eu falei, não, mas é muita eletricidade, eu não vou aguentar. Aí ele falou, não se preocupe, você está em espírito. Entra que você vai precisar. Aí eu entrei na luz. E eu lembro que quando eu entrei na luz, aquela eletricidade todinha passou por mim, como se realmente estivesse levando choque. E era muito forte. E aí a luz foi oprimindo, ficando pequena. E quando eu entrei nela, ela era muito grande. E aí ela foi oprimindo, fechando, diminuindo, até que ela coube todinha dentro de mim. Como se ela tivesse sumido dentro de mim. E aí depois houve uma explosão. Aquela luz explodiu e diminuiu. E no momento que ela explodiu, ela fez assim, assim, eu me tornei a luz e a luz se tornou eu, a mim, vamos dizer assim. Né? Nós tornamos um sol. E aí eu tive a sensação de voltar para a Terra com aquela luz dentro de mim. Mesmo no momento em que você teve essa fusão com a luz, vou chamar assim? Isso, fusão. Você não perdeu a sua individualidade? Não. Nem a consciência que Isabel. Como é que você identifica nos seus sentidos, no seu conhecimento, nas suas sensações, que houve essa fusão? Por que você chama de fusão? Porque eu entrei na luz, depois ela entrou em mim e ela sumiu dentro de mim. E eu tenho a sensação que eu vim de lá com ela. E aí esse ser falou para mim, você vai precisar. Ele falou isso, você vai precisar. E logo depois que aconteceu isso, essa explosão e a luz, como se diz, ela se encaixou em mim, ele falou, vamos, está na hora de voltar. E aí eu me vi viajando pelo espaço, vi a Terra de cima, pequena, eu entrei na atmosfera da Terra, entrei e voltei pro corpo. E quando eu acordei, de imediato, eu sentia como uma corrente elétrica circulando no meu corpo. Eu fiquei um bom tempo sem ter essa sensação. E você tem ideia do porquê dele ter dito que você vai precisar? Não. Eu já me perguntei várias vezes e às vezes eu tenho até medo de perguntar. De por quê? Por que eu preciso daquela luz? Daquela energia, eletricidade, é isso. Isso de alguma forma se relaciona com aquela pergunta que eu fiz antes, se você sentia que tinha ficado uma porta entreaberta. Isso não seria uma espécie de ainda uma comunicação com aquela situação que você viveu durante a EQM, mesmo sendo um pouco diferente? Ou você vê como duas coisas absolutamente distintas? Eu acredito que, não vou dizer assim que ficou a porta aberta, porque eu sempre tive essa conexão espiritual. Eu sempre tive. Sempre aconteceu coisas espirituais diferentes comigo. Então, vamos dizer que eu sempre tive essa porta aberta. Mas você já tinha tido um sonho como esse antes? Não. Não, desse jeito não. De me ver flutuando no espaço foi bem diferente. Também o fato dele falar que você vai precisar me faz pensar naquela pergunta que eu fiz antes sobre uma possível missão para você. Você não pensa nisso? Mais ou menos. Porque eu tenho a sensação de missão, que eu tenho alguma missão, não sei, desde criança. Desde criança eu tenho essa sensação de ter uma missão. Mas já perguntei para Deus qual é a missão, mas nunca foi, ou às vezes eu não tive entendimento suficiente para interpretar. Algumas pessoas que passaram por EQM sentem que a EQM foi causada nelas como que para fazer uma correção de rota ou para lembrar de uma missão. Você não sente esse tipo de razão para ter ocorrido a EQM? Não. Você chamou essa luz que você viu, na qual você entrou, de quântica. Essa luz era um ser? Não era um ser. Era eletricidade, era
era quântico. Eu sabia, quando eu estava lá, eu sabia que era... Porque eu via moléculas, eu vi os íons circulando na eletricidade. Como o termo quântico é muito específico dentro da ciência, eu pergunto para você o que significa para você uma luz quântica? Era uma eletricidade além do que a gente tem aqui. Porque era diferente. A eletricidade, a luz que sai, era diferente. Tinha cor? Era um branco fosforescente, sabe? Assim, aquele branco... Sabe essas lâmpadas nossa branca? Era daquele jeito, mas era tão branco que chegava a ser meio azul. Vamos voltar àquele planeta em escombros, que ele levou você para conhecer esse planeta. Haveria alguma razão para você ter ido nesse planeta? Ele poderia ter escolhido só te mostrar coisa bonita. Não sei por que eu fui lá. Não sei. Que, inclusive, quando eu estava lá, eu senti medo. Eu senti medo. E não perguntei por que eu estava lá. Mas, inclusive, ele foi o primeiro que eu fui levada. Ele foi o primeiro. E a construção que tinha nesse planeta era como a construção daqui da Terra. Tijolo, cimento, paredes destruídas. Tinha paredes que estavam destruídas, que tinha até formato de janela mesmo. Você não viu ninguém vivo? Não, não. O ser que eu senti que estava me seguindo era humano, mas estava em espírito, mas era humano. Humano significa daqui da Terra ou simplesmente de uma forma parecida com a nossa? Não, daqui da Terra. O que você acha que nós fazemos aqui? Qual o propósito de estarmos aqui nesse planeta? Aprender, crescer. Crescer em experiência. Crescer como ser humanos que somos, como... Isso é uma conclusão racional sua ou tem a ver com o que você sentiu durante a EQM? Tem a ver com o que eu senti lá da EQM. Que nós estamos aqui de passagem e viemos aqui para aprender. O que você acha que nós deveríamos pensar e saber, levando em conta tudo isso pelo que você passou, essas experiências e também a complexidade atual do nosso planeta? O primeiro recado que eu quero deixar que nós somos muito amados, muito. Isso foi em todas as minhas experiências, seja da EQM, em sonhos, fora do corpo, em todo tempo eu sentia esse amor. Que nós, seres humanos, nós, criaturas de Deus, vamos dizer assim, criação, nós somos muito amados. E que, às vezes, por circunstâncias da vida que passamos, nós nos sentimos esquecidos. Como muitas pessoas agora estão passando por isso, devido ao coronavírus, perdeu parentes, perdeu familiares, entes queridos, e que estão passando por um sofrimento, um luto. E nesse momento, nós nos sentimos esquecidos e nós nos sentimos que não somos amados, mas nós somos muito, muito, muito amados. E tem um ser que cuida da gente, um ser maior, o Criador, que está sempre cuidando. E que nada está fora do controle, nada está fora de controle. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?